Então, agora em relação à exigência hídrica. A água, ela está relacionada com todo o metabolismo da planta. E é essencial desde a sua germinação, que ela precisa de uma boa disponibilidade hídrica, na fase reprodutiva também, e já na fase de maturação, na fase final, é um período que a gente precisa de pouca disponibilidade hídrica da soja. Então, é bom a gente conhecer quando tem essa maior demanda e quando a soja precisa de menos água, para a gente conseguir planejar todo o desenvolvimento da cultura. Então, por que a água é importante? Ela está relacionada à turgescência da célula, está relacionada ao fornecimento de elétron para a clorofila está diretamente relacionada com fotossíntese, está ligada a reações químicas no metabolismo primário e secundário da planta. É por meio da água que ocorre o transporte de nutrientes, gametas e outros, e é por meio da água também que ocorre a absorção de nutrientes, e relacionado também ao equilíbrio térmico, é aquilo que nós conversamos novamente. Um fator não age isoladamente sobre a planta. Então, o déficit hídrico na cultura, a falta de água, o que ele pode causar? Falha na germinação e emergência, porque a planta precisa de em torno de 50% a 80% de umidade na fase de germinação para que ela possa absorver essa água para conseguir emergir, ter a protrusão da radícula. Ocorre retardo no crescimento vegetativo e baixa estatura, menor número de nós e pontos de inserção de vagem, menor área foliar. Ocorre a deficiência nutricional, porque eu não estou tendo absorção desses nutrientes por meio da solução do solo. Falha na regulação térmica e danos por altas temperaturas, maior abortamento de flores e vagem, e tenho falha na fecundação do óvulo. Se eu tenho falha na fecundação do óvulo, consequentemente, eu tenho tenho um menor número de vagem na planta. E, além disso, ela reduz o peso dos grãos e aumenta a formação de vagens xoxas e com poucos grãos. E tudo isso resulta em quê? Queda na produtividade. Então, a necessidade hídrica da cultura, ela varia em torno de 450 a 800 milímetros por ciclo. Isso não significa que eu tenho que fornecer esses 450 a 800 milímetros numa única fase. Essa exigência é ao longo do ciclo, então o ideal seja que ela seja bem distribuída. E essa variação de 450 a 800 milímetros está relacionada a alguns fatores. Então, ela vai depender do quê? Principalmente das condições climáticas. Temperatura, alta temperatura, maior transpiração e evaporação da água do solo, maior evapotranspiração no total, que vai resultar numa necessidade de maior suprimento de água para a planta. Vento. O vento favorece a transpiração da planta também, então ela vai precisar absorver mais água. A distribuição da chuva, o manejo da cultura, controle de plantas daninhas. Se eu tenho a maior incidência de planta daninha na lavoura, eu estou tendo maior absorção de água no solo. E, normalmente, plantas daninhas, elas são mais eficientes na absorção de água do que as nossas lavouras, do que as nossas culturas cultivadas. Então, vou ter que ter um maior... Caso eu tenha o sistema de irrigação, vou ter que ter uma maior irrigação, uma maior lâmina de irrigação na minha lavoura. Além do controle de plantas daninhas, arranjo de plantas, que é a questão da quantidade de plantas que eu tenho por metro, cobertura do solo com palha. A palha vai evitar a perda de água do solo, vai favorecer a umidade do solo. Até quanto centímetro esse sistema radicular está sendo efetivo no meu solo. Capacidade, retenção e armazenamento de água no solo, que também está relacionado à textura do solo. Solo arenoso tem menor retenção de água, solo argiloso tem maior capacidade de retenção. E também depende das cultivares e duração do ciclo, que também está relacionado com a questão da temperatura, que a temperatura influencia, como nós vimos nos slides anteriores, diretamente no desenvolvimento da cultura. Então, na fase reprodutiva, é quando tem a maior demanda hídrica da cultura. Então, se eu tenho deficiência hídrica nessa fase, consequentemente, eu vou ter queda de produção. Olha, por que ocorre uma maior demanda hídrica na fase reprodutiva? Nesse gráfico que nós podemos ver aqui no eixo X, o estado de desenvolvimento da soja. No eixo Y, o acúmulo de matéria seca. Olha, a partir de R2, aqui ao final do florescimento, a planta ela vai ter maior número de folhas, maior questão dos pecíolos, peciolos, hastes, grãos e vagem. Então, se ela tem maior estruturas, maior órgãos na planta, ela depende de maior quantidade de água. Então, como a gente pode ver. Por isso também que tem um maior acúmulo de matéria seca, que resulta na maior necessidade hídrica. Além disso, quando a gente olha esse outro gráfico, que nós temos aqui, no eixo Y, a evapotranspiração diária, e no eixo X, o estado de desenvolvimento, a gente vê que a partir de R1 é que ela tem o máximo de evapotranspiração.
Se eu tenho uma maior evapotranspiração, eu preciso suprir melhor a água para essa planta. Que a partir, em torno de R2, ela tem uma evapotranspiração média de 7 milímetros por dia. Então, dos fatores climáticos, a água é o que mais limita a produtividade de grão. Tem pesquisas que mostram que 73,8% da queda de produtividade na soja do Brasil é devido ao estresse hídrico. E como que eu posso estar melhorando essa questão da disponibilidade hídrica? Primeiro, conhecer as condições do ambiente onde eu quero implantar minha lavoura, porque assim eu vou conseguir planejar quando eu posso semear. Será que quando a soja for florescer, eu vou ter uma boa demanda hídrica, eu vou ter uma boa precipitação, vou ter uma boa radiação solar? Então, como que eu posso estar atuando? Além de conhecer esses parâmetros ecofisiológicos, época de semeadura com maior risco climático, sistema de plantio direto para a conservação de água no solo, eliminação dos impedimentos físicos e químicos, porque se eu tenho um solo compactado e com alta quantidade de alumínio tóxico, primeiro, o alumínio vai reduzir o desenvolvimento radicular. E segundo, a compactação também vai impedir o crescimento em profundidade. Se eu tenho água armazenada em profundidade e não tenho raiz para absorver, é a mesma coisa que nada. E também por meio de uso de cultivares com maior deficiência ao déficit hídrico, maior tolerância ao déficit hídrico. Olha aqui, para a gente ter uma ideia do quanto que a exigência hídrica atrapalha na produtividade. Hoje, o que tem de dados que a produtividade média do estado do Paraná é em torno de aproximadamente 50 sacas por hectare. Esse gráfico aqui mostra a produtividade desse estado desde 2000 até a safra 17/18. E nós podemos ver que mesmo com o aumento da área plantada, não tivemos grandes alterações na produtividade, que está representada pela linha vermelha. E toda vez que eu tenho queda na produtividade, igual na safra 2005-2006, foi porque eu tive evento de seca. 2009, 2010, mesma coisa. Safra 12, 13, mesma coisa. Aqui na safra 16, 17, nós tivemos tanto excesso de água no início do desenvolvimento vegetativo da planta, que também prejudicou o desenvolvimento, e no final, na fase reprodutiva, tivemos seca, que também caiu a produtividade. E sempre que essa produtividade cai, ela vem em torno de 40 sacas por hectare. E já na safra 17 e 18, tivemos uma boa distribuição hídrica, a produtividade ultrapassou de 60 sacas. Então, a disponibilidade e a distribuição dessa água interfere diretamente na produção de grãos da soja. E, além da deficiência, o excesso de água também causa grandes prejuízos. Como nós podemos ver, o excesso de água vai causar a redução da aeração do solo. Porque no solo eu tenho macro e microporos. Se eu tenho esse solo encharcado, tanto os macros como os micros estão com água. Nos macroporos é onde fica armazenado o ar do solo. Se eu não tenho esse ar disponível, porque está ocupado com água, eu tenho uma redução na fixação biológica de nitrogênio, porque as bactérias precisam do ar para estar realizando suas atividades. Então, eu tenho a redução da aeração do solo, redução da FBN, uma redução da absorção de nutrientes, uma redução da taxa fotossintética devido ao aumento do sombreamento também por nuvens. E, normalmente, quando eu tenho alta incidência de chuva, o tempo fica mais nublado, tenho mais nuvens. Se eu tenho nuvem, ela está tampando a radiação solar. Se eu não tenho luz solar, eu não tenho a captação da luz pelos estômatos também. E tem uma maior quantidade de abertura de vagem, que é a questão da deiscência da vagem, que eu posso estar perdendo grãos e aumentando a incidência de plantas daninhas também. Aqui, para a gente ver como que essa vagem está deteriorada, que a gente vê no campo, devido ao excesso de umidade. E nessa segunda imagem, a vagem deiscente também, devido ao excesso de umidade. Aqui, o cultivo, uma foto de um experimento do desenvolvimento da soja sobre condição de alagamento, são plantas pequenas. Isso daqui em lavoura, que causa até a morte da planta numa boa parte do talhão. E aqui também dados de um experimento, a questão do desenvolvimento da soja em condições de alagamento. A gente tem a redução da FBN, então a gente não tem essa planta não é suprida de forma adequada a questão de nitrogênio e os demais nutrientes. Então ela fica com cloróticas. E aqui a gente consegue comparar a planta desenvolvida em condições de alagamento e cultivada em condições ideais de irrigação. A deficiência. Então tudo isso resulta no quê? Menor número de nódulos, menor massa seca do nódulo, menor FBN, menor massa seca da parte aérea e tudo resultando na queda da produtividade novamente.
Então, quais são as recomendações para minimizar esses efeitos? Semear cultivares adaptados às regiões e condições de solo, semear em época de semeadura recomendada e de menor risco climático, semear com adequada umidade do solo e adotar práticas que favorecem o armazenamento de água pelo solo. E tudo isso, para a gente fazer, a gente precisa saber qual é a exigência da cultura, quando que ela precisa de água, quanto ela precisa. Então, mais uma vez, é a fisiologia interferindo no desempenho da lavoura. Em relação à exigência luminosa, que está diretamente relacionado com a radiação solar. Ela vai interferir diretamente na atividade fotossintética, né? Novamente, fotossíntese, água, luz, está diretamente relacionada. O alongamento da haste principal e das ramificações, pois se eu tenho sombreamento, eu tenho esse alongamento, a planta fica estiolada, tem uma influencia na expansão foliar, na questão da nodulação, no pegamento das vagens, no peso de grão. Então, novamente, desde o início até o final do ciclo da soja. A eficiência do uso da radiação solar, ela está relacionada com a capacidade de interceptação pelo dossel das plantas. Então, quanto mais o meu dossel captar essa energia luminosa, mais favorecido vai ser a atividade fotossintética. E quando eu falo dossel, não seria apenas a parte superior da planta, é todo o comprimento da planta, tanto o dossel superior, médio e inferior. É importante, então, que essa interceptação ela seja realizada pelo máximo de folha nos diferentes estratos da planta. Por quê? Os açúcares metabolizados na planta, eles são transportados dentro da planta em curta distância. Então, se eu tenho uma vagem que é formada no baixeiro, e ao longo do desenvolvimento da planta, na fase reprodutiva, eu tenho um alto fechamento, uma alta quantidade de folhas, e com formatos mais largos, que não seja lanceolado, as folhas do baixeiro elas ficam sombreadas. A partir do momento que eu tenho sombreamento, essa folha não está ativa fotossinteticamente. Se ela não está fazendo fotossíntese, ela não está tendo síntese de açúcares. E esses açúcares são transportados a curta distância. Então, se eu não tenho uma folha para suprir a necessidade dessa vagem em açúcar, essa vagem é abortada, ou o grão forma vagens xoxas, ou grãos muito pequenos com baixo peso. Então, por isso que é importante eu ter essa distribuição solar em todo o comprimento da planta. Então, ó, a maioria dos açúcares sintetizados pelas plantas de soja são transportados a poucas distâncias pelos floemas. E os drenos, que são as nossas vagens, e as folhas, que é a nossa fonte, são supridos de fotoassimilados por folhas inseridas no mesmo nó. Então, ó, portanto, em nós com folhas sombreadas, não vai ter produção de vagem, ou a produção será praticamente insignificante. Aqui, ó, nessa imagem, nós podemos ver, olha, temos umas folhas mais largas, ó, que aqui, na parte superior, no terço superior da planta, temos alta incidência solar, porque a luz solar está batendo direto. Quanto mais vermelha aqui, ó, essa folha tiver, em questão do infravermelho, maior é a atividade fotossintética. Então, ó, no terço superior, essas folhas estão altamente ativa fotossinteticamente. No terço médio, a atividade fotossintética já está moderadamente. Agora, se a gente olhar no terço inferior, as folhas já estão amareladas, estão quase sendo abortadas. Praticamente, não estou tendo atividade fotossintética. Aí volto à questão do slide anterior. Se eu não tenho atividade fotossintética, não tenho síntese de açúcar. Se esse açúcar é transportado a curta distância, aqui eu não estou tendo açúcar para suprir o enchimento dos grãos. Então, ou essa vagem vai ser abortada, ou vai paralisar o desenvolvimento do grãos ali, que vai resultar em produtividade insignificante. Então, o período reprodutivo é a fase mais crítica em relação à luminosidade. Aqui nesse trabalho a gente vê, ó, foram testados sombreamentos em diferentes fases fenológicas da soja. No vegetativo, no florescimento e no enchimento. E avaliou a questão da fotossíntese e da produção. Aqui vamos focar só em relação ao desenvolvimento da produção. Quando nós tivemos o sombreamento na fase de florescimento e de enchimento de grãos, a minha produção produziu apenas 83% em relação à minha testemunha. A testemunha é o tratamento que não houve sombreamento em nenhuma fase vegetativa. E quando foi no enchimento, ela produziu apenas 74% em relação ao tratamento controle ou testemunha. Então, sombreamento na fase reprodutiva prejudica a produtividade de grãos, principalmente devido a isso, a questão de enchimento de grãos, transporte de açúcares. Então, a máxima interceptação luminosa na planta, como um todo, depende do espaçamento entre linhas. Se eu tenho um espaçamento maior,
eu vou ter uma maior incidência solar nesse daqui. Só se minha soja não fechar entre linhas, eu posso ter uma maior incidência também de plantas daninhas. Então, esse maior espaçamento entre linhas é usar o espaçamento adequado, que na soja é de 0,45 metros. Densidade de plantio, então se eu tenho uma semeadura muito adensada, muitas plantas por metro, eu também vou ter uma menor incidência solar nos estratos baixeiros da soja, que vai prejudicar essa questão do transporte de açúcar, produção de açúcar. O arranjo das plantas e a arquitetura das folhas e formato, como nós vimos lá. A maioria das cultivares modernas já tem as folhas nesse formato lanceolado, porque ela permite que a radiação atinja mais os estratos inferiores, que vai favorecer a produtividade. E além disso, a ausência de plantas daninhas, porque as plantas daninhas vão competir por luz também. E o índice de área foliar. O índice de área foliar é um pouco complicado, porque o nosso índice ideal vai depender do nosso patamar produtivo, do quanto eu quero produzir. Então, qual seria esse índice de área foliar ideal? Primeiro, eu não posso ter um índice muito alto, porque se eu tenho um alto índice de folha, eu prejudico também, favoreço o alto sombreamento, prejudico a questão da radiação nos estratos inferiores. Então, não pode ser necessariamente excessivo por conta disso. Se eu quero uma produção em torno da média nacional, em torno de 3.500 kg a 4.500 kg, o nosso IAF ideal seria em torno de 3,5 a 4,5. E seria o quê? 3,5 a 4,5 de folha para 1 metro de solo. Já seria o suficiente. Agora, se eu quero ter altos patamares, produtividade acima de 80 sacas, igual tem lavouras que produzem mais de 100 sacas, já 100, 110, o nosso IAF tem que ser mais elevado. Por quê? Porque eu vou precisar de uma maior atividade fotossintética para atingir a demanda dessa planta. Então, é em torno de 6 a 7 para 1, o nosso IAF, quando a gente quer patamares mais elevados. Então, o IAF mais elevado, ele vai permitir um maior nível de desfolha. Caso eu tenha alguma incidência de pragas, caso alguma desfolha, o prejuízo não vai ser tanto, desde que não atinja o nível de controle, né? E a resposta ao IAF mais alto são possíveis com materiais genéticos modernos, menor a alto sombreamento, principalmente pelo formato da folha lanceolado. Então, ó, nesse gráfico aqui, nós podemos ver essa questão da produtividade no eixo Y relacionado ao índice de área foliar aqui no eixo X. Aqui, tanto de soja irrigada, representado pelos círculos azuis, como soja não irrigada, representado pelos círculos amarelos. Olha, se eu quero uma produtividade em torno de 3,5 a 7,5, ó, o meu índice foliar aqui está entre 3 e 4. Agora, se eu quero elevar a minha produtividade em torno de 5, 6, o meu IAF aumenta. Ó. Eu tenho que ter um IAF próximo a 7, ó, 6 e 7, para ter essas maiores produtividades. Ah, mas se eu aumentar o meu índice de área foliar acima ainda, além disso, eu vou aumentar a produtividade? Não é o que a gente vê nesse comportamento. Ó. Ela atingiu o platô aqui em torno de 6,5, 7. Então, a partir daqui, eu não tenho, mesmo tendo aumento da área foliar, eu não tenho aumento na produtividade. Provavelmente isso está relacionado ao alto sombreamento já e a maior incidência de doenças, porque eu vou ter uma maior umidade, ainda mais relacionado com alta temperatura, maior incidência de doenças fúngicas. Então, como que eu posso aumentar o meu IAF de 3,5 para 7 para conseguir atingir maiores patamares? Primeiro, o posicionamento adequado de cultivares. Saber qual cultivar é indicada para a minha região, para as minhas condições climáticas. População e arranjo espacial de plantas adequado. Seguir as recomendações da cultura. Manejo fitossanitário para evitar perda de área foliar, tanto por lagarta como por doença. E correção do solo e adubação. Então, as exigências, ainda relacionadas às exigências fotoperiódicas para o florescimento. Primeiro ponto que a gente tem que saber é em relação ao fotoperíodo. A soja, ela é sensível ao fotoperíodo. Então, ela responde à duração de horas-luz por dia. Isso seria o período. É a quantidade de luz que eu tenho por um dia e está relacionado ao fotoperíodo. E é uma planta de dia curto. O que isso significa? Ela precisa de noites longas para ter a indução ao florescimento. A indução do florescimento ocorrerá quando a planta atingir um fotoperíodo de luz. Um fotoperíodo menor ou igual ao fotoperíodo crítico, sendo que o fotoperíodo crítico é inerente a cada cultivar. O fotoperíodo crítico é
o mínimo que ela precisa. Então, ó, as cultivares nacionais, fotoperíodo crítico é em torno de 12 a 14. Então, considerando um fotoperíodo de 12, ela tem que ter um dia com menos de 12 horas de luz para ter uma indução ao florescimento. Só que isso também depende da temperatura. Está relacionado lá. Temperaturas abaixo de 13, mesmo que a duração, o fotoperíodo seja abaixo do crítico, ela não vai ter indução ao florescimento. E a soja poderá crescer quase que continuamente em condições de dias longos, porque a gente não vai ter esse fotoperíodo crítico. E além disso, ela poderá florescer muito precocemente, entre V3 e V4, caso atinja o fotoperíodo crítico muito cedo e não contenha o gene do período juvenil longo. Esse gene, ele possibilita a soja não ser responsiva ao fotoperíodo por maior tempo. Caso a soja tenha isso, após um determinado tempo só que a soja vai ficar responsiva. Então, mesmo que eu tenha condições de fotoperíodo e temperatura favorável ao florescimento, se a soja tem esse período juvenil longo, ela não vai florescer. Isso vai favorecer o desenvolvimento vegetativo da cultura. Então, a exigência fotoperiódica da cultivar deve ser compatível com o fotoperíodo ambiental, que vai depender da latitude que se está cultivando. Ó. Então, como nós podemos ver aqui nesse gráfico, o fotoperíodo, ó, ele é variável em função da nossa latitude. Ó. 0 grau de latitude, o nosso fotoperíodo é de 12 horas. Quando eu estou para 14, aqui entre 30 é 14, acima de 40 graus é acima de 14. E a mesma coisa no hemisfério sul. E a gente sabe que a nossa semeadura se dá normalmente a partir de outubro, final de setembro e início de outubro. Então, aqui que vai estar a nossa semeadura da soja. Então, por meio, conhecendo o fotoperíodo e a nossa latitude, a gente consegue planejar a nossa semeadura para saber quando a nossa soja vai ser induzida ao florescimento. Então, um cultivar adaptado para maior latitude, se semeado em latitudes inferiores, irá florescer precocemente e terá o ciclo reduzido. E, como eu falei, as nossas cultivares o fotoperíodo é em torno de 14 horas a 12 horas. Então, aqui, ó, a gente pode ver, ó, se a gente considerar esse gráfico de latitude, tendo a semeadura ali mais ou menos em outubro, novembro, com uma cultivar com fotoperíodo crítico de 13 e outra de 12,5, ó, a gente semeia, aqui a gente consegue ver o comportamento dela quando ela vai ser induzida ao florescimento. Então, ó, se a gente tem esse fotoperíodo crítico de 13, a gente semeou em latitudes diferentes, ó, a indução da cultivar que tem um fotoperíodo crítico de 13 horas vai ser bem mais rápido do que quando a gente tem um fotoperíodo crítico de 12,5. Por quê? Nessa latitude, os dias vão se tornar mais curtos mais para frente, mais próximo a janeiro, fevereiro. Então, a partir de janeiro, fevereiro, só que nossa soja vai ser induzida ao florescimento. Isso que vai determinar se é uma cultivar mais precoce ou uma cultivar mais tardia. Então, a exigência fotoperiódica é um dos grandes problemas de tropicalização da soja, isso principalmente nas regiões do Cerrado, porque tem um florescimento muito rápido, muito precoce. E como que a gente pode evitar isso? Por meio de uso de cultivares com período juvenil longo, porque ela vai ficar maior tempo para não ser responsiva ao fotoperíodo, e utilizando cultivares de crescimento indeterminado. Então, gente, em resumo, na síntese da nossa aula, a soja ela tem grande impacto econômico, tanto nacional como mundial. E para isso a gente tem que ter algumas características fixadas já na mente. Primeiro, é uma cultura anual. Normalmente o cultivo da soja se dá entre outubro a final de fevereiro. A colheita, semeadura início de outubro, vai estar colhendo ali final de janeiro, início de fevereiro, e as semeaduras mais tardias, no máximo em março. É uma cultura C3, isso é uma importante informação. Em relação às exigências climáticas, a temperatura ótima em todo o seu ciclo varia em torno de 30 graus, sendo a média entre 20 e 30. Fora disso, eu tenho prejuízo no meu desenvolvimento. A necessidade hídrica é em torno de 450 a 800 milímetros por ciclo. E as fases mais sensíveis a déficit hídrico ou a encharcamento é a fase de germinação e florescimento. O sombreamento é muito prejudicial quando a gente está na fase de enchimento de grãos, na fase reprodutiva. Vai ter impacto na produtividade. E o índice de área foliar vai depender do nosso patamar produtivo. Quer uma produtividade atingir a média nacional até 4.500 kg, um IAF de 3,5 a 4,5 é suficiente.
Quero ter uma produtividade em torno de 90, 100 sacas, preciso aumentar o meu IAF, então, de entre 6 e 7. E utilizando cultivares que reduzam a questão do autossombreamento, principalmente. E o fotoperíodo crítico, que está relacionado diretamente à indução ao florescimento, em torno de 12 a 40 horas. 12 a 14 horas. Então, o conhecimento sobre o comportamento da atmosfera, ele torna-se cada vez mais necessário para que se alcance o potencial produtivo da soja. E também o conhecimento não apenas das técnicas adequadas de cultivo, mas das condições climáticas locais. Gente, a nossa aula de hoje sobre ecofisiologia foi isso. Caso tenha alguma dúvida, meu endereço de e-mail está aqui no slide, pode estar entrando em contato. E obrigado.